Olá pessoal, então bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam bem. Passando então para deixar o vídeo com o conteúdo da semana, tá ok? Então, nessa semana nós vamos estar estudando, ainda na revisão das classes gramaticais, os pronomes, as preposições e os numerais, tá certo? Então, são outras três classes gramaticais que acreditamos que vocês já tenham visto nos anos anteriores e que é bom que nós possamos então ressaltar, rever, relembrar, revisar para darmos continuidade no conteúdo do oitavo ano. Então, começando aí com os pronomes, né? Lembrando que a gente não vai ver todos os pronomes, né? Vamos ver todas essas definições, todas essas classificações de pronome. Vamos passar por cima, vamos fazer uma análise e uma reflexão mais profunda sobre alguns deles, mas não vamos ser exaustivos. Então, o que são pronomes? Os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos, tá ok? Então, essa é uma breve definição de pronome, né? Palavras que podem substituir, representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos, tá certo? Então, de acordo com a função que exercem, eles são classificados em 7 tipos. E aí você tem os 7 tipos: pronomes pessoais, pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, relativos e interrogativos. Então, passamos a ver brevemente algumas dessas classificações. Para entender melhor o uso dos pronomes nas frases, confira os exemplos. Nós temos aí, Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. Então você tem aqui, o ela, um pronome pessoal, né? Do caso reto, substituindo que nome? Nome, substantivo Mariana. Então no exemplo acima, o pronome pessoal ela substitui o substantivo próprio Mariana. Note que com o uso do pronome no período, evitou-se a repetição do nome. Então, se não precisa escrever Mariana novamente, aí ela é considerada uma das melhores cantoras, tá certo? A gente vê muitas vezes nos textos dos alunos que, além de utilizarem os pronomes substituindo o nome, eles utilizam junto o nome, né, o substantivo. Então, não há necessidade. O pronome está ali para substituir o substantivo, tá? O que ocupar o lugar dele. Então, não há necessidade de utilizar os dois. O segundo exemplo. Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Nesse exemplo, utilizamos dois pronomes. O pronome demonstrativo, aquela, para indicar algo, no caso a bicicleta, e o pronome possessivo minha, que transmite a ideia de posse. Então aqui nós já temos outros dois tipos de pronomes, né? Um pronome demonstrativo, se referindo à bicicleta, para indicar a bicicleta, e o pronome possessivo minha. Tá, ok? Então, outras duas classes de pronomes. Vejamos aí o que são os pronomes, então, os pronomes, né? Os pronomes pessoais. E aí a gente vai ver os pronomes do caso reto e do caso oblíquo, tá ok? Então a gente tem aqui, os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso e são classificados em dois tipos. Então, os pronomes do caso reto e os do caso oblíquo. O do caso reto exercem a função de sujeito. Por exemplo, eu gosto muito da Ana. Então, para saber quem é o sujeito, você pergunta: quem gosta da Ana? Aí aqui na frase, eu. Esse pronome exercendo a função de sujeito, então é um pronome pessoal do caso reto. Normalmente a gente gosta de exemplificar dizendo que é o pronome que, no caso reto, é o que pratica a ação, né? Então, às vezes a gente fala assim, né? Para mim fazer. Não, né? O mim não pode exercer a função de sujeito. Então, para eu fazer, né? Eu aí exercendo a função de sujeito realizando a ação. E os pronomes pessoais do caso oblíquo
substituem os substantivos e complementam os verbos, tá ok? Então, substitui substantivos e complementam os verbos. Exemplo, está comigo seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Note que, para além de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo está. Um outro exemplo. Esse presente é para mim? Aí, ok. Agora, essa atividade é para eu fazer? Tá ok? Então, muita atenção na hora de utilizar os pronomes do caso reto, os pronomes do caso oblíquo. E a gente tem aqui os exemplos, né? Os pronomes do caso reto. Eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes do caso oblíquo. Mim, mi. Mi, mim, comigo. Te, contigo. A, li, si, consigo. Nos, conosco. Vos, convosco. Os, as, li, si, consigo. Tá ok, pessoal? Então, vale lembrar que os pronomes oblíquos, o, a, os, as, lo, las, los, las, no, na, nos, nas, funcionam somente como objeto direto. Tá ok? Então, levá-los, estudá-la, apanhá-la, entregá-la, ok? Corrigi-lo, tá ok? Então, a gente vai observando principalmente no texto como isso se aplica. Nós temos outra classificação aqui, ó. Pronome, e vocês vão poder treinar nos exercícios, tá ok? Então, pronome possessivo, a segunda classificação dentro da classe dos pronomes. Os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse. Esta caneta é minha, já possui da caneta, que pertence à primeira pessoa do singular. Essa caneta é minha, o computador que está em cima da mesa é meu, a sua bolsa ficou na escola, a bolsa é dela, de alguém, né? Nosso trabalho ficou muito bom, nosso trabalho, o trabalho nos pertence, né? Nosso. Okay? Então, confira abaixo a tabela com as pessoas verbais dos discursos e os respectivos pronomes possessivos. Então, a gente vai ter aí uma tabela com os pronomes possessivos e as pessoas, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira pessoa, segunda, terceira do plural. Ok? Então, cada um desses pronomes vai ser utilizado dentro dessas classificações aqui também das pessoas, se referindo a elas. Então, meu, minha, meus, minhas, né? Singular, plural, primeira pessoa. Teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seus, suas, seus e suas, tá ok? Então, esses são os pronomes possessivos. Pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Eles reúnem algumas palavras variáveis em gênero, masculino e feminino, em número singular e plural, e as invariáveis. Então, esses pronomes são utilizados para indicar a posição de algum elemento, tá ok? Para, como o nome diz, né? Demonstrar, para fazer referência, para apontar, indicar alguns elementos dentro de um texto, algumas palavras. Então, vamos ver aqui, ó. Os pronomes demonstrativos variáveis são aqueles flexionados em número ou gênero, ou seja, são os que sofrem alteração na sua forma. Por exemplo, esse, este, aquele, aquela, essa, esta. Então, observe que essas palavras nós utilizamos no dia a dia para apontar, né, para indicar pessoas, posição, elementos dentro de um texto, até mesmo na realidade, né? Aquela menina fez isso. Este rapaz, aquele, esse, essa, são palavras muito utilizadas por nós. Desculpe aí, viu? Mas continuando, ó. Já os pronomes invariáveis são aqueles que não são flexionados, ou seja, que nunca sofrem alterações. Por exemplo, isso, isto, aquilo. Observe, não tem aquilo na ista, são invariáveis, né? Eles não se modificam.
Observe o quadro abaixo para entender os pronomes demonstrativos variáveis em gênero e número. Então nós temos, né, o feminino, singular, esta, essa, aquela, plural, estas, essas, aquelas. No masculino, este, esse, aquele, no singular, no plural, estes, esses, aqueles. Tá, ok? Então esses são os pronomes demonstrativos. Mais exemplos aqui, né? Ó. Essa camisa é muito linda, aquelas bicicletas são boas, este casaco é muito caro, eu perdi aqueles bilhetes de cinema. Segue algumas dicas de uso dos pronomes demonstrativos. Então, alguns exemplos aí e dicas. Quando o elemento está com a pessoa que se fala ou próximo dela, utilizamos este, esta, estes, estas e isto. Por exemplo, o celular está próximo a mim, então é este celular. Agora, se eu me referir, por exemplo, ao seu caderno, eu vou dizer, né? Esse ou aquele caderno. Este computador é meu. Estas anotações foram feitas pela Carolina. Quando o elemento está com quem se fala ou próximo desta pessoa, utilizamos esse, essa, esses ou essas e isso. Então, esses lugares estão reservados. De quem é essa bolsa que você está segurando? Tá ok? Quando é elemento que é alguma coisa, você está se referindo a quem você está falando, então você vai utilizar esses aí, né? Esses pronomes demonstrativos, esse, essa, esses, essas. Então, quando o elemento não está com a pessoa que fala, nem com a pessoa com quem se fala, utilizamos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então, quando a gente nem está se referindo a algo que esteja com a pessoa com quem nós estamos falando, nem conosco, então nós nos referimos utilizando aquele e esses exemplos aí, aquela, aqueles. Então, exemplos aí. Ó. De quem são aquelas coisas ali jogadas? Aquele prédio é o mais alto da cidade. Para resumir a explicação, veja o quadro abaixo. Então, a gente tem esses exemplos aí bem claros para a gente, tá ok? Então, localização do elemento, aí vai depender de quem está falando, com quem, se aquele elemento está com quem está falando, ou com a pessoa que está com quem a outra está falando, ou se não está nem perto nem de um nem do outro. Dando continuidade. Pronome indefinido. Empregamos na terceira pessoa do discurso. O próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Então a gente vai ter esses aí, ó. Nenhum, outras, alguém, cada. Aí veja a tabela com os pronomes indefinidos. Ó. Nós temos vários, né? Ó. Algum, algumas. Então, são pronomes que vão ser utilizados para se referir até mesmo a algo, alguém, algumas coisas, mas que não tem uma definição clara sobre o que está falando. Então, pronome relativo. Os pronomes relativos se referem a um termo já dito anteriormente na oração. Então, eles vão ser utilizados para retomarem coisas que já foram faladas, ideias, conceitos e outras palavras dentro de um texto, de uma frase, de um período de orações. Tá certo? Então, evitando a sua repetição. Esses termos podem ser palavras variáveis, invariáveis, substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. Então veja os exemplos aí. Ó. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Então os quais está fazendo referência ao substantivo dito anteriormente, os temas. Então para não ficar repetindo os temas, então você vai utilizando os pronomes, no nosso caso aqui agora, relativos. Eles são relativos a outro nome, se referem a um outro nome que podem ser substantivos, adjetivos, pronomes ou advérbios. Então, são plantas cuja raiz é muito profunda. Então, cuja aparece entre dois substantivos, planta e raiz, e faz referência àquele dito anteriormente, planta. São plantas cuja raiz é muito profunda. Daniel visitou o local onde nasceu seu avô, onde faz referência ao substantivo local. Para não precisar falar local duas vezes, se utiliza esse pronome relativo. Tive as férias que sonhava, que faz referência ao substantivo férias. Tive as férias que sonhava. As férias, sonhava com aquelas férias, né, por exemplo. Confira na tabela abaixo os pronomes relativos variáveis e invariáveis. E aí vocês têm
os exemplos, tá ok? Então, quando a gente consegue utilizar num texto e fazer corretamente e perceber as referências, nós nos tornamos cada vez mais melhores escritores, tá certo? Falantes também dentro da língua portuguesa. Passando aí para uma próxima classe. Ó. Numeral é a classe de palavra variável, flexionados em número e gênero, encarregado de determinar a quantidade de pessoas, objetos, coisas ou lugar ocupado numa dada sequência. Então, em outros termos, o numeral é a palavra que indica, em termos numéricos, o número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. Então, é uma palavra que vai ser utilizada para quantidades, né? De pessoas, objetos, coisas ou lugar ou em determinada sequência. Tá certo? Classificação dos números. Os numerais são classificados em 5 tipos, a saber, cardinais, forma básica dos números, 1, 2, 3, 4, 5, os quais adjetivam uma quantidade. Ordinais, indica a ordem de uma sequência, ou seja, representa a ordem de sucessão, uma série, seja de seres, coisas, objetos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Fracionários, né? Então, um quarto, um quinto, meio, metade, 3/4, por aí vai. Coletivos, então, dúzia, meia dúzia, dezena, centena, milhar, semestre, 26, bimestre, trimestre e por aí vai. E os multiplicativos, né? Então, relaciona um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica de forma que determina o aumento da quantidade por meio de múltiplos. Por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, por aí sucessivamente. Então, numerais substantivos, numerais adjetivos, caracterizados pelos numerais multiplicativos. Esses numerais podem substituir outros substantivos. Exemplo, fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo da produção. Então você vê que a utilização desses numerais com os artigos contribuem para que se exerçam a função de substantivo dentro da frase. E os adjetivos, né? Essa carne é de segunda, né? A qualidade, uma característica daquela carne. E por último, dentro desse conteúdo de hoje, preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração, uma relação de subordinação, onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. Então, as preposições vão ser utilizadas para fazer a ligação entre orações, entre termos da mesma frase, na mesma oração. Então, navio veio de São Paulo, modos, prisioneiros eram colocados em fila, tempo, por 2 anos. Ele veio aqui, então, de, em, para, com, por, a, tá certo? Os meninos até aprenderam, tempo dei sua musiquinha na escola, que falava sobre as preposições, tá certo? A 5 km de distância, causa, com a seca, instrumento, cortou árvore com machado, finalidade, a praça foi enfeitada para a festa. As preposições podem ser divididas em 2 grupos. Preposições essenciais, acidentais. Essenciais funcionam como preposição. São palavras que só funcionam como preposição. A, ante, após, até, com. E as acidentais são palavras de outras classes que em certas frases funcionam como preposição. A saber, afora, como, conforme, consoante, durante, exceto. Nós temos também as locuções prepositivas. As locuções prepositivas a locução prepositiva é formada por 2 ou mais palavras com valor de preposição. Então a gente tem aqui, abaixo de, acima de, a fim de, além de, antes de e por aí vai. Também temos combinação e contração, tá certo? E crase. Então, essas preposições podem se juntar, se combinar para formar outras palavras. Então, nós temos aí, ao, que é a junção dessas 2 preposições, a mais o, aos, a mais os, aonde, a mais onde. Por conseguinte, quando da conjunção da preposição com outra palavra houver cada perda fonética, teremos a chamada contração. Então, combinação, quando não há perda de sons.
e perda fonética, né, e contração quando há essa perda. Quando não há perda, somente a junção, nós temos uma combinação, os exemplos de cima. Quando temos perda de sons, fonemas, então nós temos a contração do, que é de mais o, fica do, de mais um, dum, de mais esta, desta, por aí vai. Por fim, toda fusão de vogais identifica, forma, toda fusão de vogais idênticas forma uma frase. Então, uma crase. O A mais A, né, o A preposição mais o A artigo, vai dar uma crase aqui, esse Azinho com esse acento grave. E aqui em aquilo também, contração da preposição A mais A, primeira vogal do pronome aquilo. Então, fiquem os exercícios para vocês responderem. Próximo vídeo, então, a gente corrige e envia para vocês. Tenham todos um bom final de semana, uma boa semana. Continuem os estudos e, se Deus quiser, breve estaremos presencialmente em sala de aula, recuperando o tempo perdido ou não aproveitado como deveria. Valeu, pessoal, até a próxima.